Oi, pessoal, tudo bem? Segundou, estamos agora nos preparando para iniciarmos mais um café com a 2 em 1. E aí, é mais um café com a 2 em 1, até que rimou. Tudo bom, Larissa? Tudo bom, Rafael? Tudo jóia? Como você tá? Poliana, Marcos, Marice, tudo jóia. A gente está esperando, Rafael, a professora, boa tarde, Marcos. A professora Suzane Garrido entrar e depois aí você pode encaminhar as perguntas para a gente pelo chat. A ideia hoje é trabalhar bastante, oi Luciana, a questão do que significa essa homeschooling nessa pandemia. Uma vez que os nossos filhos estão cada vez mais cheios de tarefas dentro de casa, estão usando o ambiente virtual de aprendizagem e a gente está meio perdido dentro desse processo. Inclusive, eu recebi uma ilustração de uma professora com coronavírus. Ela não sabia se ela preparava a aula, postava a aula, corrigia os exercícios, fazia todo o processo, tinha curso de formação e todo um mecanismo, uma engrenagem maluca para dar conta desse processo. Bom, o primeiro ponto é que todo mundo foi pego de surpresa. As escolas da educação básica foram pegas de surpresa em relação a esse processo. Muitas escolas não tinham um ambiente virtual de aprendizagem pegaram às pressas esse ambiente virtual de aprendizagem. As que tinham não seguraram, os AVAs não seguraram. Quando eu falo AVA, gente, é ambiente virtual de aprendizagem. Oi, Ruli, tudo bem? E o que aconteceu? As aulas não estavam preparadas, o processo não estava pronto, houve uma correria muito grande em busca de novos conteúdos. E o que aconteceu? Um estresse geral em relação ao dia a dia da família, porque algumas escolas começaram com mandar atividades para casa, e eu estou falando de escolas da educação infantil ao ensino médio, e as faculdades também começaram a mandar um monte de trabalhos sem orientação. Depois começaram-se a ser transmitidas as aulas em relação aos conteúdos, no meio turno e em turno, agora já em turno integral, no horário lá que deveria ser. O que aconteceu com isso? As crianças começaram a ficar sobrecarregadas, os professores também, em relação a esse processo. E a ideia, oi Sara, foi dessa conversa, desse cafezinho, é trazer um pouquinho das questões que a gente está vivendo. Por um lado, as crianças não estão entendendo o ambiente virtual de aprendizagem. Alguns professores que se dão muito bem na sala de aula por causa da interação, não estão conseguindo fazer interação. E outros professores estão cobrando demais sem ter noção desse processo. Eu acredito que o primeiro ponto, e aí a gente vai ter nessa semana 2 encontros, o de hoje com a professora Suzane e o de quinta-feira com o professor Cury, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, para falar de EAD. Eu acredito que a gente tenha que falar o que é educação à distância e o que são essas aulas remotas. E o que vai ficar para a escola quando os alunos voltarem e como é que os professores vão fazer isso. Eu acho que o primeiro ponto é que eu não sei se todos sabem, nós temos diretrizes curriculares nacionais, tanto para a formação na educação superior de todas as áreas do conhecimento, mas na educação básica nós temos habilidades e competências para trabalharmos com os alunos. Ou seja, se o aluno está
Do primeiro ao quinto ano existem habilidades e competências específicas para serem trabalhadas. Outra questão, simplesmente eu não posso agora colocar muito conteúdo em escolas que trabalham mais metodologias ativas. Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso porque a criança vinha numa de trabalhar a problematização e todo o processo. Ó, a Suzane entrou. E, oi Suzane, tenta pedir para participar ao vivo aqui. E aí, o que acontece? As aulas remotas, elas estão sendo repetitivas, os professores não sabem utilizar nenhuma a relação de que eu tô dentro de uma sala virtual e eu tô no momento síncrono. O que é? A educação à distância, ela é marcada por momentos síncronos e assíncronos. O que é síncrono? Síncrono é o que nós estamos fazendo agora. Todos nós estamos conectados num determinado ponto, numa sala virtual, e nessa sala nós estamos conversando a respeito do assunto. Então, nós temos troca, nós temos interação. E momentos assíncronos, em que os alunos desenvolvem as atividades. Agora a gente está fazendo a conexão com a professora Suzane. E nesse processo... Oi, Suzane, tudo bom? Oi, tudo bom, Su? Como é que você está? Bem, vocês? Como é que está Porto Alegre? Tá, hoje choveu, não tá um dia muito bonito, não. Mas tá mais fresquinho também, uma coisa boa. Pelo menos, né? Para mim, é uma coisa boa. Como é que é Brasília? Aqui em Brasília vai chover daqui a pouco, bastante. Choveu em algumas áreas, mas vai chover bastante. Bom, gente, espero que hoje a internet nos deixe, né, ter uma conversa boa, que a gente não dependa da tecnologia para isso. Bom, Suzane, eu estava explicando que o EAD, ele é marcado por momentos síncronos e assíncronos, né? E estava falando que a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre qual a diferença do EAD e dessas aulas remotas que estão acontecendo por aí, porque está uma confusão nesse processo. Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu te apresento um pouquinho. A Suzane é especialista em EAD. Ajuda aí. Então, pessoal, eu queria dar boa tarde para todo mundo. Bom cafezinho, né? Que acho que essa ideia aí da Suzana foi muito interessante, porque é um horário que a gente normalmente tomava café, né? Quando a gente estava livres da pandemia. E é legal a gente poder cultivar esse hábito do que a gente fazia antes da pandemia também, quando a gente tem o confinamento. Então, acho que a ideia do café é uma ideia boa. Assim como o que a gente vai conversar hoje sobre a EAD, sobre homeschooling, sobre essa terceira coisa que está chegando. Ela vai, na verdade, ela é diferente, mas vocês vão perceber que ela vai manter o que a gente fazia antes, porém de uma forma diferente. Então, assim, me apresentando, né? Eu sou professora há muitos anos, eu não vou colocar aqui para não divulgar a idade, né, Suzana? Que a gente tem que se preservar. Idade é contigo, comigo não, beleza. Para quem me conhece, brincadeira. Mas sou professora há muitos anos, fui professora de escola de educação básica também, depois fiquei muitos anos nas universidades. E hoje eu trabalho como consultora para a educação corporativa, o ensino superior, também para as escolas. A gente tem uma parceria, né, eu e a Suzana, nesse métier aí da educação de uma forma geral e das tecnologias. Eu tenho um doutorado em informática aplicada à educação, onde a gente trabalhou muito mesmo, não só a educação à distância, mas a construção de plataformas, o trabalho em cima da gamificação. A gente usava muito desse processo, isso lá atrás, 2002, quando a gente começou a fazer esses estudos. Eu sou oriunda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o doutorado, né? E sou filha da PUC para as minhas outras formações como professora de Química, né? De anos. Enfim, acho que nessa conversa, vocês devem ter percebido aí que a gente chamou de Home EAD Schooling.
E por que a gente colocou esses dois termos? É mais ou menos o preâmbulo que a Suzana estava dando. Porque não é um homeschooling o que a gente está vivendo e não é uma EAD também o que a gente está vivendo, né? Do ponto de vista conceitual, dos dois nascedouros. Uma das coisas importantes que eu acho que a gente pode falar, assim, para depois ir para, acho que as dúvidas que todo mundo tem, e a gente preparou realmente um material para a gente poder conversar sobre essas dúvidas, é explicar as duas origens rapidamente para vocês entenderem que não se trata, neste momento, de opção, né? A gente não tem uma opção. E a EAD também, quando ela nasceu, ela não era uma opção para ninguém. Ela era a escolha que se tinha pós-Segunda Guerra. Se a gente considerar a realidade do mundo naquela época, e considerando principalmente os países em que ela se originou primeiro, que é o caso da Inglaterra, por exemplo, é o caso da Alemanha também, a única opção que se tinha, porque não se tinham as universidades mais formadas, né, construídas do ponto de vista de atender a demanda que tinha ficado para trás, como, por exemplo, as mulheres, né, por exemplo, toda uma estrutura da sociedade da época foi rompida com a Segunda Guerra e foi necessário fazer uma educação à distância. Então, nesse caso, ela nasce com o auxílio de tecnologias, porque não existia outra alternativa. Como é que as pessoas iriam ter aula em casa se elas não tivessem tecnologia para poder otimizar esse movimento, né? Da mesma forma, a gente tem o nascedor do homeschooling, que há vários indícios, né, de onde isso, ninguém sabe ao certo essa origem. Assim como a EAD nasce na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, a gente tem o homeschooling como datado de 70, né? Nos anos 70 tem uma crítica de um determinado professor, que era um escritor, o John Holt, e é um americano, e ele vai criticar o ensino da época, que também nada mais é de tão diferente do que nós fizemos a vida inteira quando a gente estudou a pedagogia behaviorista ou comportamentalista e fez críticas a esse modelo de educação que era muito tradicional. Então, Mas, o John Holt vai fazer isso. O Marcos está perguntando aqui, dentro desse processo, o homeschool funcionaria como complemento da aprendizagem no EAD? Então, é por isso que eu estou fazendo esse paralelo histórico, para vocês entenderem o seguinte. A gente hoje vive outra necessidade. E, em função disso, a gente tem uma espécie de homeschooling. Mas ele não é basicamente o que é o homeschooling. Porque o homeschooling ele nasce para fazer o quê? É o ensino doméstico. Normalmente são os pais que vão fazer esse trabalho com seus filhos, ou eles vão contratar um professor particular. O que acontece agora, tá, Marcos? Nessa situação, a gente tem os pais em casa, a gente tem os filhos em casa e a gente tem os professores na casa deles. Então, a gente não tem um homeschooling tradicional. E aí, entrou junto com isso as tecnologias, que não necessariamente fazem parte do homeschooling. Então, a gente tem um home EAD schooling. A gente tem uma junção aí de mediação tecnológica e de vamos dizer, pares, né, ativos nesse processo, que não necessariamente habitariam esse coletivo dentro de casa. A mudança no cenário, na verdade, é o confinamento. Esta é a grande questão que a gente tem que discutir aqui, para poder fazer um home EAD schooling funcionando. O caso de diferente, o que é diferente, vamos dizer assim, é que se por acaso eu pudesse sair para casa do filhinho do meu amigo, né, com o meu filho, e o meu filho pudesse ter aula na casa do filho do meu amigo, a gente teria um homeschooling do ponto de vista tradicional, habitando outros espaços. A gente não tem essa possibilidade hoje. Então, a criatividade do homeschooling, e aí eu não vou falar de EAD nesse momento, a criatividade do homeschooling vai estar em trabalhar no confinamento, com esses pares que antes Isolamento. Tá bom? Podemos chamar de... Tem sempre aquela coisa, né? O copo meio vazio, o copo meio cheio, né? Um isolamento, sim. É um confinamento, porque a gente está dentro de casa. Alguns têm a possibilidade de quintais e de pátios, mas as áreas coletivas, elas estão proibitivas. Então, a gente não tem realmente a socialização. E aí é importantíssimo quando a gente faz esse primeiro paralelo, porque uma das grandes críticas que se tem ao homeschooling é que ele não permite a socialização, o que não é verdade. Não é verdade nem
no conceito tradicional, né? Porque a socialização, ela não se dá somente na escola. Então, não é porque o meu filho está dentro de casa, tendo aula dentro de casa, que ele não vai ter a condição de se socializar. Então, esse é um primeiro aspecto. O problema hoje é que, na nossa situação de pandemia, nós não temos como fazer uma socialização física, presencial, tá? Fora desses nossos ambientes de confinamento e de isolamento. Então, a gente vai precisar... Aí eu vou trazer a EAD agora. A gente vai precisar da EAD para poder carregar essas socializações através de tecnologias. Então, Tá, mas eu queria só fazer, diferentes. eu só queria voltar um pouquinho nesse conceito de AD, porque eu tenho atividades síncronas e assíncronas mediadas por tecnologia, tem que ter uma mediação. O papel do professor no EAD, ele é de mediação. E essa mediação, eu tenho que ter bem clara qual é o papel, o professor tem que ter bem claro o papel dele. Porque ele vai ter que trabalhar conteúdos, mas antes dele trabalhar conteúdos, ele vai ter que trabalhar habilidades e competências. E ele vai ter que avaliar esse processo. Então, eu não posso jogar. Ontem eu tive um relato de meninos da educação infantil que estão recebendo por e-mail desenhos para pintar em casa. Então, tipo assim, qual é o objetivo desse processo? Então, a gente vai ter que trabalhar nessa linha. Então, vamos falar da mediação da tecnologia. A gente vai... Acho que o primeiro aspecto, tá? Na hora em que a gente organiza um cenário de EAD, então já sabendo, estamos no homeschooling sim, estamos sem a socialização externa e vamos precisar fazer a EAD funcionar num cenário de interação, num cenário de um professor sendo um facilitador. É muita coisa nova, tem que imaginar que os projetos pedagógicos das escolas provavelmente não continham esse elemento e muitas vezes, né, as escolas estão perdidas, como que vão fazer esse processo acontecer também simultaneamente? Então, primeira coisa que eu vou falar para todo mundo que está ouvindo e que se é professor ou se é pai, nesse momento, eu queria que pensasse só agora com a cabeça do professor, tá? Primeira coisa que esse professor vai ter que ter é planejamento. E esse planejamento de aula, que parece que é uma coisa que a gente fala, mas todo mundo faz, na verdade, nem todo mundo faz. Principalmente quando a gente começa a trabalhar com o adolescente, né? Ele vai mudando um pouco. A gente pode ter um planejamento de conteúdo, mas não necessariamente um planejamento de aula, que é diferente. Neste caso, já que é um homeschooling e é uma EAD, a gente precisa ter um planejamento, e aí vou acrescentar mais um elemento, semanal. Não adianta eu ter um planejamento agora de conteúdo mensal ou um planejamento do ano. Não vai funcionar. A gente vai precisar trabalhar com a semana. Por quê? Quando eu tenho um advento tecnológico em ação, seja ele uma plataforma, que normalmente é o que as escolas estão utilizando, ou várias plataformas, que também depois eu queria conversar sobre isso. Isso não é legal, tá? Isso que a Suzana acabou mencionando, mandar material por e-mail, fazer o aluno se logar numa outra plataforma. Outra coisa, isso tem que estar adequado ao nível de desenvolvimento do aluno. Eu não posso mandar plano de aula para criança pequena de como eu faria assim. Veja um vídeo de 2 a 3 minutos. Faça aquilo, porque a criança não tem a rotina de estudar, ela não está familiarizada com o ambiente virtual de aprendizagem, e eu não posso fazer isso porque eu vou estar o quê? Imputando a família a fazer esse processo. Exato. Aí a família diz assim: socorro, polícia, ladrão, socorro, o que eu vou fazer com isso? Então, é aí, né, Suzana, que é importante a gente colocar sempre essa mistura, porque sim, a família vai ser um agente nesse processo, mas a família precisa entender que ela é um agente de apoio. Ela é um agente de apoio, porque nós estamos no meio de um ano corrente, existe um planejamento pedagógico da escola que não contava com os pais, por exemplo, interagindo nesse processo de ensino. E eu não estou falando de educação agora, estou falando de ensino, tá? Porque agora, quando a gente chega nesse momento, a gente vai ter um processo de ensino. Esse processo de ensino ainda está sendo garantido pelo planejamento pedagógico atual das escolas. A gente precisa respeitar isso. E a gente precisa só complementar, ajudar o professor da escola a como que vai lidar com isso. Então, primeira coisa, esse planejamento é semanal.
Se utiliza uma plataforma, tentem pensar. E aí é claro que aqui nessa live a gente não vai conseguir estabelecer uma explicação para todos os anos. Não esqueçam que se a gente for trabalhar com crianças até 7 anos, a gente vai ter um tipo de cognição para poder discutir isso. Quando a gente trabalha com as crianças de 7 até 13 anos, 12 anos, a gente tem outro tipo de cognição para discutir. E as crianças de 12 para cima, outro tipo. Então, são 3 níveis, no mínimo, aqui, para a gente poder discutir plataforma, para a gente poder discutir interação, para a gente poder discutir papel do professor e, principalmente, planejamento dessas aulas. Não, e assim, eu só queria fazer um parênteses. A Luciana está tocando no assunto bem, e a Krumbel também está colocando várias questões relevantes, a Sara também está trazendo. Mas assim, Tá. os pais não estão habituados ao ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho acompanhado algumas aulas de alguns anos do ensino fundamental, principalmente na segunda etapa do ensino fundamental. As crianças não sabem onde postar as atividades feitas. E aí fica aquele negócio assim, tira a foto do caderno, põe lá no negócio. Ou vamos editar. Vamos lá no Google Education editar o negócio, aí não sabe onde postar, não sabe onde fazer. Muitos pais teriam que ter um cursinho sério para poder entender o que é ambiente virtual de aprendizagem, porque não tem nada disso. E aí você fica perdida lá assim, o que eu vou fazer nesse processo? Por isso que, quando a gente fala desses agentes misturados, é importante que a gente pense que tem que conversar com cada ator desse processo em algum momento separado, tá? Eu acho legal isso, até a gente conversou sobre isso antes, né? Mas ter uma conversa com os pais, ter uma conversa com os professores, ter uma conversa com os alunos e ter uma conversa com os dirigentes de escolas. Porque vão precisar entender que vai acontecer, é necessário ter um processo de capacitação simultânea e mais, um processo de pedido de socorro que nós aqui queremos fazer, né, Su? Aonde quem estiver do outro lado vai poder entrar numa linha com a gente para conversar e perguntar sobre suas dúvidas. Depois nós vamos colocar aqui um endereçozinho de um questionário que a gente vai aplicar para vocês poderem começar a colocar as dúvidas de vocês. A gente vai ter um registro sobre isso e nós vamos começar a responder isso no site do Home AD Schooling, tá? Então, só para dar essa dica primeiro, porque eu acho que agora, como é um momento de caos eu estou falando até aqui na live, né? É muita coisa. A gente não vai, talvez, conseguir cercar tudo. Mas, voltando. Se a gente for fazer aqui a fala para os pais vão precisar entender o seguinte. Eles vão precisar se familiarizar com as plataformas, sim. Em primeiro lugar, um pai que está com um filho na condição hoje de um 3º ano, de um 5º ano, que seja, e que o filho começou a ter aula via plataforma, a primeira coisa a fazer, sugestão, como mãe, também como professora, é que se entre na plataforma, se leia o tutorial de como se utiliza essa plataforma, mas simultaneamente é isso. E se for muito complicado, não estou a fim de fazer isso, conversa com o professor, para o professor dizer como é que o conteúdo dele está organizado naquele planejamento. Porque aí é mais fácil a tradução do professor para o pai. Aí é uma comunicação que quase a gente não fazia. A gente ia à reunião na escola, todos, num coletivo, conversar sobre os nossos filhos e os professores a falarem sobre como as coisas estavam acontecendo. Agora muda um pouco o cenário. Muito provavelmente as escolas não tiveram tempo de organizar um plano padrão para todas as disciplinas. Então deve ter sim. A aula de matemática está acontecendo conforme o modelo do professor de matemática. A aula de química conforme o modelo do professor de química, português e sucessivamente. Então, o que é importante nesse momento? Se eu estou falando alguma besteira, alguém me ajuda aí dos grupos, né? Se for assim, a melhor coisa que tem que acontecer é o professor traduzir o seu planejamento para o pai. É a saída que nós temos agora. Depois a gente pode Agora, não vale mandar esse planejamento como assim, ó, plano de aula, plano semanal. Tá, mas é um plano semanal. Mas o que eu vou chegar? Qual é a avaliação desse processo? Não, por isso, Su. É por isso que quando eu falo para distinguir os planejamentos de ensino dos planejamentos de aula, é porque nesse momento vai valer muita formação pedagógica que o professor tem. E o planejamento de aula semanal, ele vai precisar organizar. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil, talvez, né? Eu sou professora de química. Então, se eu fosse hoje dar aula de química,
eu organizaria, vou pegar uma matéria qualquer da química, tá? Vou pegar uma química orgânica, química lá, sei lá, vou pegar química do carbono geral, vou começar com hidrocarboneto. O que eu faria? Eu organizaria, oi pessoal, essa semana o meu planejamento de aula é todo sobre hidrocarboneto. Eu vou usar somente 3 ferramentas da plataforma. Eu diria isso para o aluno, somente 4, as que eu achar que eu devo, tá? Como professora. Mas eu vou explicar isso para o aluno. Por que é importante dizer quais as ferramentas que eu vou utilizar? Porque talvez o professor de matemática vá usar 5 ferramentas, outras. Então o aluno ele não pode ficar perdido nisso que tu está dizendo, Suzana. Se eu não sei onde postar a minha resposta, o aluno não sabe onde postar a resposta dele com relação a uma determinada atividade. Se o pai ou a mãe vão ficar perdidos com relação a onde ele acha o quê, é fundamental que cada professor organize o seu plano de aula por semana e diga quais as ferramentas que ele vai usar para cada semana. É mais fácil, tá? Porque o ótimo é inimigo do bom. Então, eu, Suzane, vou usar só o fórum de discussão, vou usar uma atividade de desenho, vou fazer um vídeo e vou pedir para o meu aluno responder um questionário, tá, aluno? Então, na aula de química da professora Suzane sobre hidrocarbonetos, a gente vai fazer isso nesta semana. Na aula de matemática do professor Felipe, ele vai usar um vídeo, ele vai usar o chat, ele vai usar um podcast qualquer e ele vai fazer um desenho na lousa. Então, ele quer mostrar isso para o aluno. E assim sucessivamente. Se cada professor conseguir incutir que a sua cabeça agora, por conta da plataforma, por conta do tempo que mudou, a relação temporal mudou, se ele conseguir pensar que ele precisa se organizar por semana, a ansiedade de todo mundo vai baixar, gente. Porque o que está acontecendo agora é que a gente está com... Eu estou vendo, tá? Pelos apelos de muita gente que está questionando, é como é que eu vou dar conta do conteúdo na medida em que eu talvez não consiga explicar para o meu aluno determinado conteúdo. Nós vamos conseguir explicar tudo, a gente vai conseguir fazer tudo, só que a gente tem que pensar diferente. A gente vai pensar por semana. E aí é o seguinte, uma sugestão para quem dá aula para criança. O tempo de concentração de uma criança, seja via plataforma, seja no quadro negro que a gente usa, ele é o mesmo. Criança não se concentra 2 horas sentado. A gente sabe disso. Eu, como disse para vocês, né, sou professora de química, fui professora de química há muitos anos e sei muito bem que meu aluno, em 45 minutos, não aguenta mais ficar sentado vendo eu escrever no quadro. Então, mesmo em sala de aula, presencial física, a gente precisa inovar metodologias, a gente precisa ativar essas metodologias. Por aqui, o que a gente pode fazer? Aí, sugestão para as escolas. Não estou somente fazendo agora, falando para os professores. As escolas poderiam ter, sim, estabelecer um tempo uma rotina de aula, em que o aluno senta, vai sim prestar atenção, o professor vai falar conforme ele fazia na aula presencial, só que em menos tempo. Que ele dê uma aula de 30 minutos ou 20 minutos, uma aula explicativa. E depois as atividades podem acontecer em grupos. Volta para a socialização, que é a primeira dúvida, né, sobre o homeschooling, que as pessoas discutem que não há. Vamos trabalhar com as metodologias do tipo Peer Instruction ou as TBL. Peer Instruction, para quem não conhece, é a aprendizagem por pares. Na aprendizagem por pares, eu posso reunir as duplas de alunos para que depois dos 30 minutos da aula do professor, que é uma aula simples, mas é uma aula explicativa, onde ele inclusive vai dizer, olha, eu vou usar essa ferramenta, aquela. A dúvida sobre como se comporta a cadeia carbônica é essa, ele dá uma explicação, e ele mostrou também sobre a plataforma. E agora, você senta com o seu coleguinha, o seu parzinho, e vamos estudar as atividades que eu propus. E aí o aluno vai fazer isso com o seu colega. Ele não estará sozinho, porque ele vai ter a possibilidade, pela plataforma que você estiver usando, de fazer uma aprendizagem por pares. Ou então, para outras atividades, para quem quiser, trabalhar por grupo, as TBL, né, o Team Based Learning, que é uma metodologia ativa, gente que usa, que fala sobre isso, está na hora de usar. Esse é um momento de utilizar essas plataformas, de utilizar essas metodologias.
Agora, Suzane, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um tempo do planejamento. Muitas escolas ficaram paradas uma semana ou 10 dias, não fazendo nada, e depois começaram a enviar trabalho, 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 trabalho. Como eu tenho momentos específicos dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, geralmente eu tenho mais trabalhos. Só que agora não tem a medida do trabalho que antes tinha de casa. E aí, assim, o que está acontecendo? O pessoal aqui está falando do apoio psicológico para os pais. Não só para os professores, mas para os pais também. Porque, assim, você passa o dia, a criança vai passar a manhã inteira na frente do computador, fazendo diferentes atividades, diferentes aulas. E depois a família vai passar a tarde inteira ajudando a fazer as tarefas, que antes a criança não estava acostumada. Então, assim, ó, eu acho que esse momento também é um momento de cautela para ver como é que vai esse processo. E também, depois, não está claro nesse planejamento como é que essa criança vai ser avaliada. Porque tudo que ela está fazendo, Sim. se isso não é avaliação, eu não sei o que, que é. Então, Eu para que acho o está seguinte. pedindo tanta tarefa? Então, eu Né? acho, esse é por isso Ó, nem a tanto Sara está falando, ela tem 4 filhos. Conciliar a rotina de 4 filhos, eu nem imagino, Sara, como seja, porque deve ser, em diferentes anos ainda, deve ser uma coisa louca. Eu tava lendo algumas ali, uma pessoa que é psicopedagoga, ela fez um comentário interessante que é a aprendizagem é individual, e eu plenamente concordo, porque aí vem uma coisa que eu não acho que nós vamos conseguir fazer agora no meio do caos, tá? Que é a questão do desenvolvimento por competências, que é exatamente isso, né, que ela está trazendo, aprendizagem individual sim, só que o planejamento dos professores para dar conta dessa aprendizagem individual, ele já teria que ter sido pensado por habilidades e competências, tá? Então, isso é o que vai fazer com que eu consiga, por exemplo, como indivíduo, aprender de um jeito diferente de você, Suzana, ou, né, ou de você, Sara. Porque eu vou estar sendo subsidiada no planejamento do meu professor com habilidades e competências que, ora, são as minhas, ora, vão ser as tuas, enfim. A questão é que, neste momento, em que as escolas provavelmente não fizeram dessa maneira, eu estou falando na prática, tá? Porque obedecer às diretrizes é óbvio que obedeceram, né? A base curricular, ela preconiza isso, mas na hora da prática, e numa situação em que não está mais ninguém dentro da escola, mas a escola agora está fora, é óbvio que a gente não vai conseguir necessariamente fazer dessa forma. Porém, é interessante que a aprendizagem, quando eu coloco uma metodologia por pares ou uma metodologia de grupo para algumas atividades, é porque senão o choque com a relação à socialização que foi perdida nesse momento, ele vai ser muito grande, ele é muito caótico. Então, para evitar que o aluno realmente pense que além dele não está com o seu professor, não está na escola, não está com seus amigos, e ainda vai ter que aprender com os pais em casa. Vocês imaginam que tem casos de adolescente que quer distância do pai, principalmente para ensinar e para aprender. E as crianças pequenas que podem até podem até ter esse auxílio dos pais, os pais também não estão necessariamente preparados para darem conta disso. Então, a socialização nesse momento, ela pode se dar ainda num vínculo que já tinha sido construído com os pares, tá? Com os colegas. Num segundo momento, vamos lá, Suzana, respondendo a essa tua questão das crianças ficarem em casa, tendo que fazer as lições com seus pais. Não, a escola ser em casa. Não, peraí. A escola ser em casa, né? Porque não. A escola se transferiu para dentro da nossa casa. A escola está realmente em casa. Por isso que a gente colocou por que o título Home and Day Schooling? Porque sim, a escola está em casa. A gente querendo ou não, embora a legislação brasileira não permitindo ainda o homeschooling, então, nesse momento não tem jeito, gente. A EAD liberou para todo mundo também. É a mesma coisa. Tudo caiu por terra. A gente está numa reinvenção do próprio negócio. Não vou falar negócio necessariamente comercial, mas a gente está numa reinvenção da gente mesmo. Então, sim, os pais estarão em casa ajudando os filhos? Sim. Mas, gente, olha só. Vamos manter uma rotina pelo menos próxima do que a gente tinha com eles. A criança vai, se ela tiver essa aula de 30 minutos que eu estou sugerindo, ela tem essa aula de 30 minutos por matéria, sei lá, das 8 às 8h30 ela teve química.
das 8h35 às 9h05 ela vai ter física, sei eu, tá? Se ela vai ter esse mecanismo, se vocês acharem que tem que ser menos, vamos estabelecer que o horário de estudo vai ser um horário de estudo também à tarde, como era antes. A criança vai ter lá 2 horas para fazer as lições, 3 horas para fazer as lições. Fora isso, ela vai brincar. Fora isso, ela vai ver TV. Ela vai estar no computador para fazer as coisas que ela quer. Ela vai jogar, porque se ela tiver a possibilidade do quintal, como eu disse do pátio, ela vai fazer essa atividade. Se ela não tiver, a gente consegue fazer exercício físico dentro de casa, todo mundo sabe disso. Né? Eu estou cheia olhando um monte de site aqui de yoga para fazer alongamento, para fazer relaxamento. Então, nós temos como fazer as atividades físicas também com os nossos filhos dentro de casa. Hoje a tecnologia propicia isso. Portanto, quando eu acho que a gente provocou, né, Suzana, uma pergunta, a 2 em 1 pode disponibilizar alguma capacitação para os pais? Sim, a gente está planejando, né, uma capacitação que é para cada grupo, não é nem só para os pais, é para os professores, para os dirigentes, para os pais e até para os alunos. Em breve, essa enquete que a gente vai colocar no ar, no link, a 2 em 1 vai publicar, vocês vão ver, a gente vai olhar por grupos quais são as maiores dúvidas que vocês têm, quais são as maiores necessidades, para a gente começar a atender. Vai ter um canal já online de respostas para a gente poder também conversar com vocês enquanto isso. Mas voltando, essa reinvenção ela é importante porque a tecnologia já estava na nossa vida. Então, o que assusta, por isso que eu volto, o que assusta não é necessariamente a tecnologia e o nosso filho tendo aula na plataforma. O que assusta é que agora ele está confinado e que nós temos que dar conta de tudo. Só que nós não estamos sozinhos, gente. Vocês que são pais, tem outro detalhe. E tem outro detalhe. Não podemos esquecer da avaliação. Não podemos esquecer dos alunos que têm necessidades educacionais especiais com deficiência, que também não estão dentro desse processo aí. Eu preciso de linguagens que estejam adequadas ao nível de desenvolvimento dessas crianças, e desses adolescentes e desses adultos. Porque também não deve estar sendo fácil ter aula para quem estava no presencial, e a maioria da utilização na educação superior, o ensino é presencial, os alunos estarem tendo aulas nas instituições de educação superior de uma hora para outra, toda dentro do ABA, né? Eu acho uma coisa que nem é do homeschooling, mas é prerrogativa da EAD, né? Nas grandes discussões que a gente teve até hoje sobre EAD, tem 2 coisas que caem por terra, né? Primeira delas, não adianta, e eu vou falar, talvez muitos professores agora aqui vão enlouquecer, mas eu também vou enlouquecê-los, mas vou acalmá-los. Não adianta fazer avaliação por conteúdo. Nesse momento, não adianta, gente. Sabe por quê? Porque é um engana bobo. Todo mundo estará com os dispositivos abertos para poderem procurar as respostas de qualquer coisa que vocês perguntarem. Então, a gente não vai estar avaliando se a gente estiver trabalhando em cima da memória e do conteúdo. Então, esqueçam, porque isso não é... Nem eu, como eu digo agora, professora de química, não posso perguntar o nome de um ácido carboxílico. Eu não posso discutir qual é a reação que dá não sei o quê. Por quê? Porque ele vai achar isso se ele quiser no Google. Ele vai encontrar essa resposta. Eu não vou estar testando absolutamente nada, a não ser a possibilidade do meu aluno conseguir vasculhar a internet. Vocês vão me perguntar como é que eu avalio, então, se eu não vou fazer uma avaliação de conteúdo, como é que eu vou avaliar? N outras possibilidades de avaliação de processo já estavam sendo discutidas, independentemente da EAD. A possibilidade de trabalhar por projeto de aprendizagem neste momento, por isso que eu falei dos grupos, seria um cenário muito interessante, aonde o aluno poderia pesquisar sobre as coisas. Para mim, voltando para a minha área, seria muito mais interessante que o meu aluno descobrisse, no caso do coronavírus, qual é a diferença bioquímica da vacina da H1N1 e do corona. Vejam bem, envolvendo uma biologia e uma química que é em nível de pesquisa mesmo, que poderia inclusive ajudar mesmo aluno de ensino médio, do que ele me dizer quais são os nomes de todos os vírus da categoria tal. Porque isso, sinceramente, não vai avaliar
em nada o conhecimento dele, mas sim a memória. E, nesse caso, não vai avaliar nem a memória, né? Porque a memória dele vai estar dentro do Google, dentro da internet. Então, quer dizer, vocês não vão conseguir controlar de jeito nenhum, porque não existe hoje, agora, tá? Tô falando agora. Existe dispositivo, sim, de segurança, para a gente saber se o aluno é o aluno na hora de fazer a prova? É claro que existe, mas alguém aqui vai dar tempo de instalar qualquer coisa para fazer a fidedignidade disso, a veracidade disso? É claro que não, gente. A gente está lidando com pessoas que estão neste momento, como todos nós estamos, usando seus computadores de casa, usando as tecnologias que foram possíveis. Então, a gente não vai conseguir saber se a Suzane é a Suzane na hora de fazer a prova. Então, é muito mais válido que a gente já pense em trabalhar por projeto de aprendizagem, que a gente pense em fazer o nosso aluno se socializar por metodologias mais inovadoras e principalmente de grupos ou de duplas, pelo menos, para o aluno não sentir tanto, não achar que está sozinho, começar a entrar numa depressão, e os professores simultaneamente, tá? E aí, nesse caso, a avaliação passa a ser uma outra coisa, ela não é mais uma quantificação. Eu até posso quantificar um projeto de aprendizagem, eu posso colocar num cômputo de atividade na hora que eu estou fazendo a minha avaliação e dizer que a execução daquele projeto de aprendizagem valeu 40% da minha nota. Eu posso fazer isso se eu sou quantitativo no final lá Não, mas eu acho do que meu também, processo. antes de responder essa pergunta do Marcos aí, eu acredito que dentro desse processo, e como dentro do ambiente virtual de aprendizagem vai ficar todo o registro dessas atividades, eu vou ter que valorar essas atividades. Por quê? O que vai acontecer? Vai acontecer que... Nossa, está ventando aqui, vai chover. O que vai acontecer? Que esse aluno vai fazer todas essas atividades, ele vai voltar para o presencial. Aqui no caso do Distrito Federal, é dia 1º de junho. E aí, para terminar o semestre, vai se fazer um monte de provas, um monte de avaliação, e esse semestre, em termos de conteúdo e aprendizagem, vai estar perdido. Se eu não valorar esses projetos, se eu não trabalhar, enquanto professor, enquanto escola, eu vou ter uma perda muito grande desse processo. E aí enquanto vou falar de AD família mesmo. e aluno, isso vai ficar totalmente equivocado dentro do processo de aprendizagem, inclusive para o segundo semestre. Então, vamos lá. Na EAD, agora estou falando já... Vou falar do ensino superior porque é a experiência que a gente mais tem, tá? No Brasil, estou falando. A gente vai... Como é que a gente coloca essas atividades? Porque isso é uma discussão sempre da EAD, tá? Como que a gente avalia na EAD? Normalmente se faz assim, normalmente, quer dizer assim, a maioria das universidades faz isso e as escolas podem fazer a mesma coisa neste momento. 60% da nota era uma atividade presencial, né? Que pode, não necessariamente, ser realizada presencialmente, mas ela é uma atividade presencial por uma questão de lei, de decreto. O aluno tem que ir até o polo ou a universidade para poder registrar essa atividade, tá? Ele pode ter feito um projeto de aprendizagem ao longo da história e aí ele vai registrar este projeto lá e essa nota vai ser 60%. E os 40% da nota são as atividades feitas na ferramenta e que não significa que tem que ser somente dentro da ferramenta. Eu posso estipular na ferramenta, no caso da plataforma, eu posso estipular lá que uma atividade é o aluno, se ele tiver a possibilidade de ir ao jardim da casa dele, olhar a planta que tem lá, verificar o crescimento dessa planta, verificar se ela foi adubada com adubo orgânico, adubo químico, e discutir se o crescimento dessa planta se dá de uma forma... Entendeu? Então, ele está lá no momento físico presencial dele e ele vai registrar essa observação através de uma tecnologia que pode ser um wiki, que pode ser um texto lá no Google Docs, qualquer coisa que eu quiser, eu vou... E aí ele vai registrar isso e vai colocar dentro da plataforma. E eu vou dar uma nota por isso, tá? Então, eu posso, na subdivisão das notas de cada escola tem uma média. Se a média da escola é 6, a média da escola é 7, os professores podem continuar com o seu processo de avaliação, como eles já faziam, e simplesmente colocar, começa a nossa conversa lá, aquelas atividades que eu falei, eu, Química, vou usar 4 ferramentas para as minhas atividades de aula. Eu vou dar nota para essas atividades.
e eu vou ter uma somatória de nota até um determinado momento, tá, Suzana? Que poderia ser a nota do bimestre, Sim. que poderia ser a nota do trimestre. Ah, mas e a prova? Eu tenho que fazer uma prova? Bom, gente, aí eu volto lá. Eu não vou discutir o que eu penso sobre a prova, porque não acho que caiba nesse momento. Mas, sinceramente, acho que façam projetos, trabalhem com histórias em quadrinhos, criem vídeos, façam os alunos de vocês fazerem um filme Agora, documentário, façam os não alunos... vale fazer assim, ó, favor ver vídeo no YouTube. Também não. Tem que ter uma finalidade esse processo. Volto para o planejamento, Su. Porque aí isso não tem a ver com o home schooling. Isso é planejamento, é aquilo que a gente fala. Um bom professor é um professor que sabe planejar. O que significa planejar? Eu tenho um conteúdo, eu tenho habilidades, competências, aí vai depender de como é que a gente trabalha isso. Eu tenho objetivos com aquelas habilidades, competências e aquele conteúdo, aquele conhecimento. Eu tenho um objetivo. Eu tenho uma metodologia, eu tenho recursos e eu tenho avaliação. Isso é o planejamento. Então, quem dá aula tem que saber que precisa planejar. O que mudou agora? Que o meu planejamento ele vai ter que ser semanal. Eu vou ter que pegar meu planejamento mensal, meu planejamento semestral e vou ter que ser categórica, específica. Porque no planejamento semanal eu consigo acompanhar o meu grupo de alunos nos momentos, nas ferramentas, que eu estiver trabalhando com eles. Vejam bem, eu quero pegar uma situação que eu sei que deve ter professor assistindo aí. Tem professor que tem 10 turmas. Tem professor que tem, sei lá, 8 turmas. Como é que eu me organizo para dar conta dessa quantidade de turmas? Gente, a diferença é que você não vai estar fisicamente lá na escola naqueles horários dos períodos. Mas se você se organizar numa rotina próxima disso e fizer sim a sua live, que nem nós estamos fazendo aqui, faça a sua live aula. A sua live aula, a escola tem que permitir isso. Eu vou das 8 às 8h30 combinar com os meus alunos da turma A, B, C e D, que eu vou dar aula das 8 às 8h30, porque agora eu até posso dar aula para todos. Das 8 às 8h30 eu posso dar aula para todos. Eu não preciso necessariamente separar para dar aula como é na caixinha do presencial. Eu posso fazer a grande charla, que é quem já teve aula na Espanha, né? A Suzana lembra de Bolonha. Existem as grandes aulas. Na Universidade de Sevilha eu tive a oportunidade de dar aula e existia a charla, onde se reuniam Em Bolonha também. 250 alunos e a gente fazia aquela fala, que é a aula. Agora, isto não é o processo de construção de conhecimento. Isso é a aula, é onde eu vou pela primeira vez falar dos objetivos de um determinado conteúdo e de determinadas habilidades e competências sobre aquilo que eu estou falando. Aí, depois disso, o que eu faço com o meu aluno? Vou fazer meu aluno pesquisar. Vou fazer meu aluno trabalhar em grupo. Vou fazer meu aluno interagir com seu colega. Vou criar metodologias em que ele se distribua naquela manhã que ele teria de aula com outras coisas. Então, vocês vejam, um professor que tem 8 turmas do mesmo ano pode reunir todas as turmas para fazer essa fala, se todas estiverem no mesmo conteúdo, né? Um professor que tem 8 turmas de anos diferentes e de conteúdos diferentes, esse professor vai se organizar da mesma maneira com horários diferentes. E ele vai dar esta aula. O importante de se pensar agora é que há uma flexibilização de tempo e de espaço. Então, eu não preciso mais pensar fechada. Eu posso pensar, como eu disse, aberta. Mas eu tenho que ter cuidado. Porque se são 5 disciplinas de manhã, eu tenho que ter cuidado para essas 5 disciplinas não tomarem atividades até a noite. Eu tenho que ter cuidado para não, por exemplo, aqui, saindo da educação superior para a educação infantil, mandar tanta atividade para fazer com essa criança na educação infantil sem sentido. Eu tenho que ter propósito. Além do planejamento, eu tenho que ter objetivo e propósito. Se eu não tiver objetivo e propósito, não adianta de nada aquele espaço. E aí as crianças, elas vão se perguntar, olha, para que precisa isso? Isso vale nota?
Eu já vi Ó, algumas crianças no WhatsApp perguntando assim: "Ih, eu nem vou fazer essas atividades. Primeiro, que a professora nem está olhando. Segundo, que ela passa o tempo inteiro falando que vai. Tu já ouviu isso também? Segundo, que essa professora passa o tempo inteiro me dizendo: você tem que fazer isso, você tem que entrar na plataforma, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro, você tem que fazer aquele outro. Aí, depois ela não cobra e não retoma o assunto. Aí a criança fica o quê? Perdida. eu acho assim, sabe, Ju? Tem um professor aqui, eu acho que está colocando que não dá para refazer, né, o período da escola em casa. Não, não dá. Por isso que a gente tem que trabalhar com um tempo um pouco mais flexível. Eu não posso, por exemplo, dar 2 períodos de aula, se os períodos têm 45 minutos, eu não consigo colocar o meu aluno na frente do computador tendo aula durante 45 minutos. Nem 2 períodos de 45 minutos, muito menos. Por isso que a gente está estabelecendo uma ideia, uma sugestão de que pelo menos durante 30 minutos o professor, ou 20 minutos, o professor dê a explicação que ele tiver que dar. Usando uma lousa, ele pode pegar um quadro, ele pode realmente escrever se ele se sentir melhor, ele pode escrever na própria tela espelhada e fazer as explicações dele. Por que não dá para ser mais do que isso? Porque, como eu disse para vocês, independentemente do aluno estar ou não lá, sentadinho na classe, no presencial, ele também nos concentrava. A gente não pode imaginar que ele está assimilando todos os meus 45 minutos de aula, porque não está, tá? Lá, depois que eu parei de... Depois que eu falei 15 minutos, ele já não está mais nem prestando atenção, não sabe mais nem onde eu estou. Quanto mais agora aqui. Então, a gente precisa ter um momento só para uma questão de rotina e organizar o aluno por conta da plataforma. Então, é interessante, e eu digo isso independente da plataforma que o aluno e que a escola estiver usando. Nem estou discutindo plataforma ainda, mas dizendo o seguinte: como vai haver uma diversidade de recursos e de ferramentas por parte dos professores, é interessante que em 20 minutos os professores possam situar os seus alunos quanto à sua aula. Vamos supor que algo da minha matéria seja fundamental de eu explicar, porque a gente que é professor sabe que tem coisas que a gente acha que tem que explicar, que não vão ser nas atividades, ou vai estar mais difícil nas atividades para o aluno compreender. Então, a gente organiza isso neste momento, fala sobre essa nossa questão cognitiva, que a gente entende que é necessário da nossa parte como facilitação, e coloca sobre como isso está na plataforma. E o que a gente espera do nosso aluno, que é a tua pergunta, Suzana. O que a gente espera? Olha, pessoal, na aula de hoje, se eu for falar de ácido carboxílico, eu queria que vocês compreendessem a diferença dos álcoois e dos ácidos carboxílicos. Então, tudo que eu vou passar para vocês tem a ver com isso. Eu quero que vocês, depois disso, engendrem aí um projetinho e gravem um vídeo explicando por que o álcool gel é muito mais significativo no processo de limpeza do que qualquer. Já estou dando até uma dica para um professor de química aqui, tá? Então, assim, isso seria uma forma interessante. Aqui, ó, a internet já começou a ratear um pouquinho, Suzane. Vamos falar do que vai acontecer a semana que vem? Juntamente contigo e com a Luciana, que está nos ouvindo aqui, a gente vai fazer uma série só para pais e professores, né? Dias específicos dedicados a pais e professores, porque essa semana a gente tem a Semana Santa, né? Ainda. E aí as escolas param na quarta-feira e a Semana Santa é um momento de reflexão familiar, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E a partir de segunda-feira a gente vai ter uma série especial para as escolas e dos professores. Não só trabalhando a questão pedagógica ou de ambientes virtuais de aprendizagem, mas a gente também vai trabalhar junto com a Luciana todo o lado psicológico de como está sendo esse momento tanto para o pai quanto para a professora, para a criança ou para o adolescente, assim por diante. Eu queria colocar aqui que a entrevista não, o questionário, né? A gente vai aplicar daqui a pouco, né? E a partir disso a gente vai colocar pequenos materiais disponíveis na página da 2 em 1 e na página do Home EAD Schooling. Isso. Tá? Então, assim, vai ser todo um material falando sobre o assunto, sobre o tema, né, de ambiente virtual de aprendizagem, explicando.
E também a professora Suzane, ela vai dar o curso para os pais, é a professora Suzane, viu, que vai dar o curso para os pais de como se ambientar no ambiente virtual de aprendizagem, porque esse é um curso dedicado para pais, vai estar na plataforma da 2 em 1, que é 2em1consultoria.com.br/mudo, mas se vocês entrarem em 2em1consultoria.com.br, vai se trabalhar. A Rita está dizendo, oi Rita, que caiu a conexão, mas para a gente a conexão aqui ficou estável, não caiu não. Tá? Mas vai estar gravado na página 2 em 1 também, tá? Eu acho isso, não sei se a gente ainda tem tempo, né? Mas aqui tem tantas perguntas, vieram várias perguntas ali de âmbito cognitivo. Eu queria explicar um pouquinho também sobre isso, porque essa é a outra área que eu atuo, né? A questão da neurocognição. Esse é um momento em que, sim, a gente precisa prestar muita atenção, tá? Em volume de conteúdos, volume de informação, de volume de atividades. Porque do ponto de vista cognitivo, e quando eu falei que o aluno não presta atenção mais do que os 15 minutos, eu estou falando de âmbito cognitivo. Uma coisa é eu estar ali ouvindo o professor falar, porque ele não tem outra opção, ele tem que ficar ali na sala de aula, né? Senão ele é suspenso da escola, a gente sabe disso, suspenso da aula, enfim. Ele está ali, sensorialmente, ele está ouvindo aquela informação. Ele está captando aquela informação, ele está escrevendo, ele está fazendo outros registros de ordem sensorial e até de ordem cognitiva. Mas não no âmbito disso gerar, de fato, um novo conhecimento. Ou um neurocognitivo, que seria um conhecimento sináptico, tá? Por que eu estou começando a complicar um pouco o processo? Para a gente entender o seguinte. Se já é difícil em sala de aula eu prestar atenção numa transmissão, tá, de informação e captar essa transmissão de informação para gerar um conhecimento, vocês imaginem, vocês estão vivendo isso agora na pele, estou falando com os pais, estou falando com os professores também, a gente tendo só o computador na frente e os filhos, os alunos da gente estão com seus pais em casa. Quer dizer, ferrou o processo que a gente havia achado lá atrás, que funcionava. Ele já não funcionava. Agora aqui, ele vai funcionar menos ainda. Mas esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade da gente fazer com que esse âmbito cognitivo, ele aconteça porque eu tenho outros recursos agora, que eu antes não tinha. Vejam bem, se a transmissão de conhecimento, transmissão de informação, ela já não era espetacular, nunca foi, neste momento diminuam a transmissão de informação e aumentem a condição do aluno, a condição de transformação de conhecimento através de recursos e atividades que eles possam desenvolver. Isto não significa quantidade. Mas aumentem de acordo com o tempo e com o espaço que esse aluno já estava habituado a estudar. Não adianta aumentar para 300 horas de aula. Por isso que eu estou falando, não em quantidade. Olha só, como é que eu aumento? Primeiro, transmite menos, dá uma aula de menos tempo. E atividades de experimentação, atividades que são atividades cognitivas, a gente aumenta. Mas isso chega no equilíbrio, Suzana, sempre. Então, se eu tinha... Eu acho que a relação de aprendizagem com o ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, da educação mediada por tecnologias, é o equilíbrio do que eu vou fazer. E como esse sujeito vai se comportar ou vai render, comportar não seria a palavra correta, dentro desse processo. Uma coisa que a gente precisa pensar, que aí sim tem que falar com as escolas, tá? Então, quando a gente fala, primeiro equilibra, diminui transmissão, aumenta a experimentação, mas entra no equilíbrio, tá? Como é que a gente tem que fazer isso também com relação às escolas? A atitude interdisciplinar agora, ela é fundamental. Ela não é mais um projeto que a gente achava legal. Eu lembro muito, no meu mestrado, isso em 93, né? 93, tem gente que deve estar nascendo nesse ano, que está nos assistindo aqui. Eu fiz mestrado em educação, meu mestrado foi uma proposta interdisciplinar para o ensino de ciências. Era química, física, matemática, biologia e história. Por que a gente botou história? Por que eu acho que agora... Acho não, agora é um momento para isso, por conta do que a Suzana está trazendo.
é importante um planejamento interdisciplinar entre os professores, para justamente os professores saberem como que os seus pares, agora os pares dos professores, estão trabalhando em termos de quantidade de atividades. Porque senão o que vai acontecer? Que até acontecia no presencial, gente. No presencial a gente acabava, às vezes, fazendo um projeto, sei lá, que podia até envolver as outras áreas de conhecimento e a gente não envolvia lá. Eu também mandava uma lista de 50 exercícios de química, ou de física, eu mandava uma lista de 50 exercícios.